Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 29 de março de 2022, 20 horas, é o nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores, cidade do interior de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos, vamos cumprimentando os amigos que vão chegando para esse momento tão especial da semana, estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. E com muita alegria nós vamos recebendo os amigos. Boa noite, Sueli. Boa noite, Pedro Balalai. Boa noite, Instituto Alma. Seja muito bem-vindo, Instituto Alma. E esses amigos muito queridos. Boa noite, Vicente Jimenez. Boa noite, todos esses irmãos unidos com o mesmo ideal, com o mesmo propósito, estudarmos o Evangelho, buscarmos a nossa reforma íntima. Isso é muito importante. Boa noite, Mariana Fosati, seja muito bem-vinda. Mas, amigos, como todas as terças-feiras, nós temos o nosso estudo do Evangelho, que serve como uma preparação espiritual para a reunião que virá logo a seguir. Às 8h30 da noite, não é ao vivo, é à distância, nós temos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. E nessa reunião, nós acolhemos todos os pedidos que chegam à nossa casa espírita, dos irmãos encarnados e também daqueles já desencarnados. E nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente com o nosso estudo do Evangelho, vamos preparando também os trabalhadores da nossa casa através do estudo do Evangelho e vamos criando essa grande rede de esperança, de fraternidade, de amor, mandando um abraço muito carinhoso para Tatiane Mendes, para Yasmin. Seja muito bem-vinda, Yasmin, Inês Luchese, a Rita de Cássia Soares. Que bom, estamos juntos, vamos permanecer juntos com esse mesmo ideal e vamos abrir aqui uma página para a nossa preparação da noite de hoje, do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A mensagem 129. Boa noite, Tassimara. Seja muito bem-vinda e que a paz de Jesus possa envolver a você e a todos os seus. Boa noite, Carmelina. Que bom. Amigos, a mensagem 129, Serviço de Salvação. Essa passagem se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 21. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais, nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais.
Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recursos adequados. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. Vou repetir essa passagem. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata e, por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar. O Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar. E o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. A mensagem 129 do livro Vinha de Luz. Serviço de salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos, capítulo 2, versículos 21. Irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, emissários do bem, que aqui se encontram conosco nesta noite, só podemos, Senhor, agradecer. Agradecer a oportunidade de nos reunirmos para estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. E rogamos, Senhor, toca os nossos corações, envolva-nos com a Tua proteção, com a Tua paz, que possamos beber dessa fonte de amor e nos dessedentar. Sê conosco, Senhor. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Boa noite, Silvina, seja muito bem-vinda. Arnaldo Reis, Eudócia, Sueli, todos esses amigos tão queridos que fazem parte dessa grande rede de esperança. Boa noite, Inês Luchese, Carmelina, Márcia Craveiro. Que bom que estamos juntos, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós ficamos muitas semanas no capítulo 8. A semana passada iniciamos o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E no capítulo 9, nós vimos a semana passada, só para recordar, o subtítulo desse capítulo 9, Injúrias e Violências, as instruções dos espíritos, quando eles vão falar sobre a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência, resignação, a cólera. E iniciamos a semana passada refletindo em cima desse subtítulo, Injúrias e Violências. Capítulo 9,
injúrias e violências. Vimos o item 1, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E nós vimos também a passagem que se encontra em Mateus, quando Jesus orienta dizendo, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. E aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Vimos o item, capítulo 9, item 1, item 2, item 3. Vimos o item 4, quando Kardec traz os seus comentários com relação a essa passagem trazida no Evangelho de Mateus e trazida através de Jesus. E ele comenta, Kardec, que por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Então, é uma lei divina. A brandura, a moderação, sermos mansos, sermos afáveis. E, por outro lado, Jesus condena a violência, a cólera e até a expressão descortês que alguém possa se dirigir a um outro. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso. Significava homem que não vale nada. E ainda se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. És louco, Jesus disse, você falar para o outro és louco, ameaça com fogo do inferno. Mas isso tudo nós precisamos entender o sentido do que Jesus queria nos ensinar. E Kardec coloca porque essa é uma severa reprovação, porque tanta gravidade, porque Jesus coloca isso de uma forma tão forte. É porque toda palavra ofensiva, ela exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Que a lei do amor e a lei da caridade, ela deve o quê? Presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Quando nós soubermos amar verdadeiramente, sermos caridosos realmente, não teremos mais nenhum tipo de violência no nosso mundo. Por quê? Os homens saberão manter a concórdia, a união. Ao invés da violência, vai utilizar o diálogo, a conversa, com respeito, com equilíbrio. Mas Kardec coloca ainda que quando a pessoa age com essa forma agressiva, ele está o quê? Trazendo ódio, animosidade. E depois, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Allan Kardec nos ensina, primeiro, o amor. Agora, a caridade com o outro é a primeira lei que nós devemos colocar em prática. E hoje nós vamos dar continuidade agora com o item 5, o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e o item 5, que ainda continua Kardec fazendo essas reflexões, esses comentários.
Mas aproveitando, mandando também um abraço para Sandra Guide. Seja muito bem-vinda, Sandra. Mas Allan Kardec comenta ainda o que estava contido, segundo Mateus. Mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu? Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Kardec, ele vai trazendo uma reflexão em cima do que Jesus havia ensinado. Temos que ter a compreensão que a humanidade, aparentemente, mesmo ainda tão atrasada, mas nós estamos em constante processo de evolução moral, intelectual, espiritual. Os homens da época de Jesus, eles eram mais atrasados moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Jesus falava de uma forma que eles pudessem compreender, que eles pudessem sentir um certo impacto. Como Paulo, o apóstolo, ele diz que nós somos crianças que necessitamos de ser alimentados com leite. Por quê? Somos espíritos ainda nesse processo de caminhada evolutiva. E Jesus, ele precisava falar de forma que eles pudessem compreender. Nós, em pleno século XXI, muitos ainda se fala de um inferno, um fogo do inferno. Ah, você errou, você fez algo de errado, Deus vai te castigar. Nós ainda falamos de uma forma para impactar muitos, de uma maneira simples, acreditando que está fazendo o seu melhor, assusta os seus próprios filhos. Está vendo? Você fez isso, Deus te castigou. Que é uma forma da criança se sentir amedrontada e não aprontar mais, não fazer coisas erradas. E quando Jesus fala para aquele povo, ele procurava falar de forma que eles pudessem sentir um impacto, uma fé de pensar assim: felizes, bem-aventurados, felizes os que são brandos, porque possuirão a terra. Ora, um povo sofrido, um povo que vivia sob o jugo romano, eles precisavam de palavras que os acalentassem, que dessem a eles uma fé, uma esperança. Então Jesus promete a terra, Jesus promete o céu, é o que Kardec vem comentando. Ora, enquanto nós que estamos aqui encarnados e estamos aguardando o céu, mas nós vivemos na terra. Nós temos as necessidades materiais, precisamos nos alimentar, nos vestir, ter o nosso abrigo, nos proteger da intempérie. Então, quando ele diz, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, vai estar dando despertando uma fé naquele povo. E Kardec vem, então, comentando sobre isso. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Estamos na Terra, precisamos viver como encarnados, mas não devemos valorizar mais os bens materiais do que os bens espirituais. Isso é que precisamos ter essa consciência, porque, afinal de contas,
Somos espíritos, estamos temporariamente na matéria, mas o que permanece, o que é imortal, é o espírito, e geralmente nós esquecemos e invertemos. Nos preocupamos mais com a matéria e esquecemos o nosso lado espiritual. Mas o nosso codificador continua refletindo em cima dos ensinamentos de Jesus. Por aquelas palavras, Jesus quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. E isso, até a atualidade, nós percebemos. Infelizmente, aqueles que têm mais poder, mais força, dominam e mantêm sob o seu jugo, sob o seu domínio, aqueles que são mais humildes, que são mais brandos. E mesmo na atualidade, de vez em quando a gente vê uma notícia, pessoas submetidas a um processo de escravidão, a um trabalho escravo. Mas Jesus promete a esses que eles iam ter o seu momento de alívio, de consolo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Muitos podem alegar, mas que é isso? Eu vejo tanta gente aí fazendo mal e morre e nada acontece. Eles não respondem pelo crime que praticaram. Porque nós temos uma forma de ver muito imediatista. E muitos também não compreendem que nós temos uma continuidade da vida. Muitos acreditam, morreu, acabou. Mas não é assim. Aquele que, às vezes, ele pode não responder pelos seus atos, realmente, na atual reencarnação, ele permanece tranquilo. Mas, quando ele retornar, ele vai ter que quitar os seus débitos. Quem já leu a obra do benfeitor Emmanuel, ele começa falando sobre a sua própria vida. E ele traz o primeiro livro, há 2000 anos, quando ele era um senador romano muito poderoso, que teve a oportunidade de estar frente a frente com Cristo, porque ele foi em busca da cura da sua filha, que estava com hanseníase, com lepra, mas nem assim, ele com aquela oportunidade de estar diante do Mestre, diante do Messias, ele mudou. Mas o que acontece, 50 anos depois, que ele desencarna, ele volta. E ele volta agora, não mais na posição de um homem de poder. Ele volta agora como um escravo, para que ele pudesse quitar os seus débitos. Quando Kardec aqui comenta que Jesus promete que a justiça será feita, assim na terra como no céu, não tenham dúvidas. Pode às vezes demorar, mas nós espíritos vamos quitar, como Jesus ensinou, ceitil por ceitil, moeda por moeda, nós vamos quitar. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Muitos podem dizer, aqueles que
são mais descrentes, dizem assim, que isso? Nunca vai haver essas mudanças no nosso planeta. O nosso planeta vai estar sempre, nós vamos estar sempre presenciando a maldade, a violência, o orgulho, o egoísmo. Mas nós estamos em transição. Estamos em transição. E muitos dos espíritos que aqui se encontram encarnados estão tendo a sua última oportunidade. Não conseguindo se adaptar, eles vão ser convidados a reencarnar em outros orbes, em outros mundos, como aconteceu com aqueles que vieram de Capela para reencarnar aqui na Terra. Porque Capela, passando por um processo de evolução, e eles não estavam se adequando. A Sueli dizendo, eu li toda a obra, emocionante, chorei. Sueli, é um ensino muito profundo, porque quando nós lemos, não imaginando que é uma ficção, mas sabendo que é uma história real, serve para nós de exemplo, para que a gente não precise passar pela mesma coisa, desde que a gente queira aproveitar os ensinos de outros que já passaram. Kardec diz, tal a condição da Terra. Vamos voltar só um pedacinho. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso, porque o progresso é uma lei, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso, mundo feliz, por efeito do afastamento dos maus. Então, aqueles que aqui se encontram, mas que não estão conseguindo se adequar a essa transição, eles irão reencarnar em outros orbes mais primitivos e aqui vão ficando somente aqueles que já têm um certo nível moral, intelectual e espiritual. Ainda não será aquele mundo perfeito, mas já será um mundo de transição, de regeneração, onde o mal já não estará tão presente. Mas, amigos, faltam 4 minutinhos para nós fazermos a nossa reunião de vibração, a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. E aqueles que desejarem participar desta reunião a partir de terça-feira que vem, encaminhe ao longo da semana para o WhatsApp do nosso Centro Espírita o nome, que nós passaremos todas as orientações como a pessoa deve proceder na terça-feira para poder ser assistida. Nós aproveitamos também para lembrar, amanhã, quarta-feira, somente pelo Facebook, é o nosso curso, Curando pelo Magnetismo. Quarta-feira, 20 horas, pelo Facebook. E aqueles que desejarem encaminhar algum pedido, anotem o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, mas antes nós queremos lembrar a vocês que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Vamos nos unir nessa grande rede de trabalho, de esperança, de amor. Um abraço para Silvina, um abraço para Eunice Rosato
E para todos esses amigos queridos que estão aqui conosco, Silvia, Sueli, Eudócia, Tassimara, Cleia Santos, que bom, amigos, amigas queridas. Quem está em tratamento, mantenha-se em sintonia, não esqueçam de colocar a sua garrafinha de água. Os trabalhadores da nossa casa também, mantenham-se em sintonia. Nós vamos encerrar agora e vamos, daqui a 2 minutinhos, iniciarmos a distância através do Google Meet, os trabalhadores da nossa casa, unidos, utilizando a ferramenta da internet para fazermos a nossa vibração. Então, que Jesus esteja presente com vocês. Anotem aí o WhatsApp, o DDD é o 19 e o celular 99-341-6316. 1999-341-6316. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Paz a todos e até amanhã.